bem-vindo a todos os telespectadores aqui do nosso podcast do IS no Ar. Estamos na segunda temporada. E hoje eu, Gabriel Stanger. E eu, Gabriel Jabronca, também do segundo ano. Vamos entrevistar aqui o André Leicht. O André, que é diretor executivo do Stand-Us Brasil. É um projeto, uma empresa extremamente importante no combate ao antissemitismo, no aprendizado ao sionismo nas escolas, e nos jovens e a todos. E André, hoje você vem falar sobre esse conflito que nas últimas semanas tem se alastrado, tem se desenvolvido no mundo. Apesar da gente já ter tido uma palestra com você, nós os alunos, alguns professores, funcionários, agora para falar para toda a rede, para todos os pais, avós, todos os telespectadores do nosso podcast. Então, para primeiro dar um panorama geral dessa guerra, como está o conflito. Assim, em geral, a gente pode dizer que o Putin não quer, a Rússia, né, de Putin não quer que a OTAN se expanda e as democracias que estão cada vez mais frequentes no leste europeu, quando há 30, 40 anos atrás não existia democracia no leste europeu, e quanto mais essa ideia de democracia, liberdade e capitalismo se expande para leste, ameaça a Rússia, porque eles têm medo de perder a sua zona de influência, eles têm medo de perder essa zona tampão que eles se sentiam mais seguros, que separava a Europa Ocidental e os Estados Unidos da Rússia, era esse leste europeu mais neutro, menos desenvolvido, com menos vontade de entrar para organizações multilaterais como a OTAN. E o fato de a Ucrânia ter passado por esse processo nos últimos 10 anos, tanto com a revolução que teve em 2014, tanto quanto a eleição do Zelensky, a vontade que a Ucrânia tem demonstrado, pelo menos até então, de entrar para a OTAN, foi uma linha vermelha para os russos. Os russos entendem isso como uma ameaça à sua segurança nacional, mesmo que nós entendamos que não é. Nós não entendemos que a Ucrânia ou a OTAN tem algum interesse em conquistar a Rússia. Mas os russos acham que isso é um perigo existencial para eles. E por isso eles agiram dessa forma. E aí tem todo um contexto que tem a ver com o governo russo, a classe política, a forma de tomada de decisão, o total desprezo por direitos humanos ou a lei internacional. E aí a gente está agora no 16º dia da invasão russa à Ucrânia, que está sendo feita de um jeito para fazer com que o governo ucraniano se renda. E a partir do momento que o governo ucraniano se render, eles vão colocar as condições que eles acham que são plausíveis para a Ucrânia continuar existindo como um país independente, nos termos russos. Sobre isso mesmo que eu queria falar, sobre o contexto geral, talvez um contexto mais histórico, se esses países já têm esse conflito há vários anos, sobre todos os regimes militares que ocorreram num país, no outro e tudo mais. O que a gente tem que colocar para as pessoas entenderem de forma simples é que a Ucrânia foi um estado satélite da União Soviética. A cultura ucraniana é muito parecida com a cultura russa. São as mesmas pessoas, etnicamente falando. Obviamente que são dois países independentes e a Ucrânia é vista pelos russos como uma adjacente da Rússia. Esse é o problema. Então ela não reconhece a legitimidade da Ucrânia existir, e isso é uma forma que os russos entendem que colocaria os interesses russos em perigo se essas independências, esses estados satélites que fizeram parte da União Soviética deixassem de existir, deixassem de existir como estados satélites, ou pelo menos tendo influência russa e passando a ter influência americana e da OTAN. Então, assim, o contexto histórico é que depois que acaba a União Soviética, a Ucrânia passa por um processo de democratização, de capitalização, de liberdade, de construção de instituições democráticas, e isso vai fazer cada vez mais com que a Rússia se sinta ameaçada. Aí você tem a expansão da OTAN em 95, depois você tem mais uma expansão nos anos 2000. Quanto mais membros a OTAN vai aderindo, mais os russos se sentem cercados. E quanto mais eles se sentem cercados, mais os dentes eles vão querer mostrar para tentar evitar o que eles consideram um perigo para a sua existência, para a sua soberania nacional, para a sua segurança, uma vez que aquela terra já foi invadida, principalmente naquela região, várias vezes por poderes radicais, como o Napoleão, por exemplo, invadiu a Rússia,
o Hitler invadiu a Rússia e por aí vai. Você comentou sobre um certo desprezo da Rússia para com a lei internacional, os tratados. Como que aconteceu esse tipo de ignorância? Não ignorância, tipo, desprezo mesmo. Não, então, a Rússia pertence ao Conselho de Segurança da ONU. Eles têm poder de veto e agora eles não só pertencem, como estão presidentes do Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante que tem no mundo para a manutenção da paz e a ordem no planeta. Então, a Rússia está presidente, ela pode vetar a própria resolução que está condenando ela. A Rússia é um país gigante e eles não têm uma característica e uma cultura de respeito à lei internacional ou às normas ou aos direitos humanos. Eles têm um apreço apenas pelos seus interesses nacionais. O Putin falou isso uma vez, numa palestra, muitos anos atrás, e ficou gravado na minha memória. Países agem única e exclusivamente por interesse nacional. Eu discordo dele, eu acho que os países, alguns deles, agem também por interesse moral. Persuasão moral. Quando não resta nada, você tem que apelar por persuasão moral. Mas não são todos os países que isso vai funcionar. Por exemplo, persuasão moral com Israel funciona, porque Israel é um país que tem pessoas que são extremamente ligadas a valores universais de liberdade, de democracia, de respeito a direitos humanos. Então, a persuasão moral funciona com Israel. Por que Israel foi resgatar as pessoas em Entebbe? Por que Israel foi resgatar judeus na Etiópia, no Sudão? Por que Israel manda ajuda humanitária para onde tem terremoto, onde tem tsunami? Porque incomoda moralmente as pessoas que estão comandando o país se eles não fizerem isso, como judeus. Isso é persuasão moral. Os países agem também por persuasão moral. A Rússia não é um país que age por persuasão moral. A Rússia age única e exclusivamente por interesse nacional de segurança. E isso faz com que eles desprezem essas regras. E ninguém vai condenar eles porque é a Rússia. Não é um país pequeno, é a Rússia. É o segundo maior exportador de petróleo, é o maior exportador de gás, é uma potência nuclear. Ninguém vai julgar o presidente da Rússia na Corte Internacional de Haia. Falando sobre todo o contexto, algum tempo, meses, anos, a gente tem ouvido que aconteceria a invasão russa, mas por que você acha que aconteceu agora? Você acha que tem algum motivo? Obviamente, Putin provavelmente pensou em quando ele faria essa invasão e... Sim, tem várias coisas que são juntas, né? Ele achou que a Europa não ia fazer sanções econômicas fortes como está fazendo, porque ela depende do gás russo. E o gás russo começou a virar muito importante depois do que aconteceu no Japão, do tsunami que aconteceu no Japão, que danificou totalmente uma usina nuclear. E, obviamente, os europeus ficaram com medo de ficar dependendo só da energia nuclear dos reatores nucleares europeus, então eles começaram a tentar outras formas, que seria o gás natural russo. A queda do governo de Yankinovich, né, que era o presidente da Ucrânia antes do Zelensky, é uma questão complexa em relação ao timing, também em relação ao presidente dos Estados Unidos. Então, muita gente acha que se o presidente fosse republicano, talvez ia ter chegado numa solução, ou ele não ia fazer nada porque ele ia ficar com receio. Talvez ele veja no Biden uma pessoa fraca, e aí achando que eles não vão reagir, ele faz alguma coisa que o Biden não vai reagir. Em 2014, ele anexou a Crimeia, era o Obama. Ele não reagiu. O Obama não fez nada. Então, assim, ele acha que os democratas não vão fazer nada e os republicanos são aliados. Ele vê nos republicanos, apesar dos republicanos não considerarem o Putin lá muitas coisas, mas ele vê os republicanos como aliados porque, como ele tem um regime conservador de direita, a Rússia tem um regime que é elementos de esquerda, mas é um regime ditatorial de direita, não de esquerda, porque não é uma luta do proletariado contra a burguesia. São os burgueses que dominam lá, entendeu? São os magnatas, são os oligarcas, são a classe política toda rica. Então, e não é um sistema de partido único onde cada um tem uma voz, enfim.
onde cada um do partido tem uma voz, que nem na China, que nem na União Soviética. Então não é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura de direita. Tem todos os elementos para ser uma ditadura de direita. E isso faz com que ele queira se aliar a regimes autoritários. Ele tenta se aliar a pessoas autoritárias, populistas, para ganhar apoio. Então o timing são um conjunto de fatores. Eu não duvido muito que a eleição de Biden contribuiu para isso. No começo de 2020, eu lembro que estava acontecendo uma polêmica entre os Estados Unidos e algumas regiões do Oriente Médio, e as pessoas estavam falando que ia acontecer uma terceira guerra mundial. No fim, não eclodiu nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de conflito, mas nessa questão da Rússia e da Ucrânia, as pessoas também comentaram sobre ter uma terceira guerra mundial e realmente está tendo um conflito. Então, você acha que tem algum risco disso ir para uma guerra mundial? Não, eu ainda acho que não. Eu ainda acho que não tem um conflito, não tem um período de ir para uma terceira guerra mundial, porque os países não têm esse interesse. E os Estados Unidos não querem lutar uma guerra e mandar soldados para lutarem contra russos, porque isso vai ser muito ruim para a economia americana e péssimo para a imagem dos Estados Unidos e para os interesses dos Estados Unidos. Então, eu não acho que vai ter uma guerra mundial. Mas vai ter uma guerra regional que pode demorar muito tempo para acabar. Eu não acho que vai demorar anos, mas eu acho que pode demorar meses. Entendi. Você falou agora sobre possíveis aliados ou possíveis parcerias no combate à guerra, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. E a gente, como judeu, sempre tem essa curiosidade de como está Israel, se está com uma boa relação com a Rússia, também está com uma boa relação com a Ucrânia. Aliás, o presidente da Ucrânia é judeu, então a gente sempre pensa nisso. É um acaso, né? O presidente da Ucrânia ser judeu é um acaso positivo, né? A gente fica muito orgulhoso de ele estar tomando essa posição e de ele ser judeu, é bastante... nos enche de orgulho, a gente se preocupa com ele, mas Israel tem que manter a sua integridade estratégica com todos os seus parceiros, e isso requer também manter boas relações com Moscou, por causa da relação que Israel tem com a Rússia em relação aos seus interesses na Síria. Então Israel, por exemplo, goza de supremacia aérea na região. Isso significa que Israel pode voar os seus aviões e atacar alvos em outros lugares que não são só dentro do seu território. A Síria está sendo ajudada pelo governo russo a sobreviver, ao governo sírio. E a guerra civil na Síria ocasionou numa falta de controle territorial, de tal modo que o Irã começou a entrar na Síria e, através das guardas revolucionárias iranianas, tentar afincar bases militares em solo sírio, muito próximo da fronteira com Israel, onde eles poderiam, por exemplo, ativar drones suicidas e jogar em território israelense, ou jogar foguetes ou mísseis. E Israel não vai deixar isso acontecer. Então Israel começou a coordenar com os russos as suas ações militares na Síria. E essa coordenação tem que continuar acontecendo, porque é importante para a segurança nacional de Israel que Israel consiga continuar fazendo essas operações e não receba um não proibido entrar aqui da Rússia, porque aí seria um problema para a segurança nacional de Israel. Então Israel precisa tomar cuidado de não irritar os russos. E isso significa que eles precisam condenar para não irritar os americanos, mas não condenar muito para não irritar os russos. Significa que eles precisam falar com todo mundo. E Israel está numa posição muito importante, porque quando Israel fala alguma coisa, a Rússia escuta, Washington escuta, Berlim escuta, Paris escuta, Londres escuta, com respeito e com atenção. Porque Israel tem uma boa reputação política mundial em relação a questões militares, em relação à inteligência e em relação à própria economia também. Então, quando Israel fala alguma coisa, Israel nunca tentou ensinar outros países a transformarem os seus regimes. E isso faz com que Israel também seja bem quisto entre regimes não democráticos, como, por exemplo, a Rússia. Bem, um pouco antes do conflito eclodir, a gente teve alguns gestos simbólicos de apoio à Ucrânia, seja discursos de solidariedade, seja apenas posicionamento de tropas na região próxima, mas o conflito eclodiu e muitos desses países não agiram diretamente, apenas com envio de armas, às vezes com envio de materiais, mas, por exemplo, os Estados Unidos não entrou tão ativamente no momento. E
Por que você acha que eles não... Não, os Estados Unidos não entrou porque eles vão mandar tropas para lutarem contra tropas russas. Aí vira uma guerra entre os dois países, né? Você pode mandar soldados, você pode mandar armas, mas os soldados que estão engajando na guerra não podem ser americanos. Nas convenções internacionais, como a Convenção de Genebra, o alvo legítimo é qualquer coisa ou pessoa que está tomando parte, que contribua com o conflito armado. Então, se uma arma está contribuindo com o conflito armado ou uma pessoa está contribuindo com o conflito armado, aquilo é um alvo legítimo pela Convenção Internacional de Genebra. O problema é que alguns países na região não querem entrar em conflito armado com a Rússia porque é a Rússia. A Rússia tem muito poder bélico. Eles não querem entrar em conflito direto com a Rússia. Então, eles não querem ajudar com pessoas. Eles ajudam com armas e com materiais, com ajuda humanitária e com ajuda de outros setores. Assim como os Estados Unidos, quando Israel lutou a guerra de Yom Kippur, estava quase perdendo a guerra, eles não mandaram soldados. Bem, André, a gente tem falado muito sobre as consequências da guerra, mas mais até no curto prazo. O que você acha do longo prazo, como vai ficar as relações internacionais, econômicas, até mesmo sociais entre os países? Olha, e não tem como saber exatamente o que vai acontecer, porque tudo pode acontecer. A gente pode ter uma situação onde a Ucrânia se rende e aí o Putin consegue o que ele queria, que é uma neutralidade e desmilitarização da Ucrânia, não ter armas e conseguir ter uma influência muito forte lá e de gradualmente voltar a ter acesso a todas as sanções econômicas que aconteceram na Rússia contra a Rússia seriam retiradas ou gradualmente retiradas. A gente pode ter uma situação onde o governo ucraniano não se rende e ele vai para o exílio e continua lutando e organizando uma resistência armada do exílio dentro da Ucrânia, de pessoas que vão ficar atacando de forma não convencional as forças russas, e aí a Rússia vai ficar ocupando um território hostil com 40 milhões de pessoas, onde a Rússia pode chegar a se desintegrar de tanto recurso e tanta mentira que eles vão ter que contar para a população, que nem aconteceu com a guerra do Afeganistão, só que em outra escala, uma escala muito maior. A gente pode ter uma situação onde o Putin renuncia ou é morto, ou é preso. E aí tudo pode mudar. A gente pode ter uma nova ordem mundial. E a gente pode ter uma guerra de larga escala, onde eventualmente, por algum erro de cálculo ou alguma interpretação equivocada, possa fazer com que algum país entre na guerra, e aí esse país pode ser atacado, e se ele for da OTAN, outros países vão ter que reagir. E a gente pode desenvolver para uma guerra regional ou mundial, que eu acho que é bem menos provável que vai acontecer. Então não dá para saber o que vai acontecer. Esses são cenários, porém. Bom, nós já tínhamos comentado antes sobre o desprezo da Rússia para com as relações internacionais, o papel que ele tem na ONU. Agora, você acha que alguma coisa vai mudar nas relações internacionais durante o conflito, talvez depois do conflito? Vai. A gente vai ter provavelmente vai ter algum tipo de... Tudo pode mudar no sentido de ser para positivo, para negativo num pós-guerra ou num momento de crise, né? E outra coisa, você tem governantes que vão ganhar eleições ou perder eleições por causa da guerra. E aí depende também de qual lado vai ganhar e qual lado vai vencer. Porque isso pode reeleger os democratas ou pode eleger os republicanos, inclusive o próprio Trump. O que vai acontecer com o mundo se o Trump for reeleito? O que ele faria se ele fosse presidente agora? Não dá para imaginar. Mas que não dá para imaginar, e por isso que a gente vai ter cenários paralelos. Tem uns cenários paralelos de relações internacionais. Mas, mais uma vez, as pessoas têm que entender que o mundo não é um lugar onde a liberdade e a democracia reinarão de forma automática. O mundo é um lugar onde existem pessoas ruins, países fechados e ruins, e ele funciona através de uma conquista e equilíbrio de poder, onde os países lutam pelo poder e a paz reina nesse equilíbrio, que é a escola de realismo. E é isso que provavelmente vai acontecer. Em algum momento vai existir um equilíbrio novamente. E você acha que esse equilíbrio viria via acordos diplomáticos? Você acha que a paz viria ou assim? Ou por vitórias políticas. Então... Mas acordos sempre acontecem após guerras. Entendeu? Acordos de paz só existem quando você não teve paz antes. E você não ter paz antes significa que você estava num conflito armado, você teve um conflito bélico, você teve quase um conflito bélico. Clausewitz falava que a guerra
é a continuação da política, só que de outros modos. E ao mesmo tempo ele falava que vitória é você sair de um conflito armado melhor de como você entrou, politicamente falando. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe, por exemplo, eu vi hoje de manhã, antes de vir para cá, eu vi que não estão vendo muito a Força Aérea Russa. Eu pensei e falei, é verdade, cadê a Força Aérea Russa? Tá, a gente está vendo eles atacarem com artilharia. Cadê a Força Aérea Russa? Eles têm quase 3.000 aviões. Cadê a Força Aérea Russa? Por que eles não estão usando a Força Aérea? Eles têm muito mais poder militar do que eles estão usando. E aí a pergunta é, por que eles não estão usando? Qual é o objetivo deles se eles não estão usando isso? Cadê? Eles estão sem pilotos, estão sem gasolina, é blefe. Na verdade, eles não têm 3.000 aviões, eles têm só 500 e os outros 2.500 estão sem manutenção. Qual é a história? Não dá para saber. Sobre até isso, uma pessoa perguntou, um anônimo, a gente agora está abrindo a pergunta para os telespectadores mesmo, perguntou quais eram as estratégias militares do Putin, que realmente provavelmente percebeu também que a Força Aérea não estava sendo... Ele tinha 4 estratégias. Derrubar o governo, conquistar o território, o povo ucraniano se render rapidamente e fazer com que ele conseguisse instalar lá um governo pró-russo que aceitasse as demandas dele. Nada disso aconteceu. Então, os objetivos militares dele não foram atingidos. Depois ele começou a tentar chegar rapidamente na capital, não chegava. Comboios para tentar pressionar não funcionou. Ele parece que ele demitiu já 10 ou 12 generais do exército russo por causa disso. Que não cumpriu quase nenhum dos seus objetivos. Ele diz que sim, que vão cumprir, não sei o quê, porque ele tem que manter a honra da Rússia, mas não cumpriu. Qual é a relação do Putin com a população da Rússia? Porque a gente pode ver que ele tem tentado justificar a invasão internacionalmente. Já vi até posts dele dizendo que vai tentando impedir uma implementação do nazismo na Ucrânia. Mas e quanto à população? A população apoia? Então, a população da Rússia tem o trauma dos nazistas da Segunda Guerra Mundial, que lá na Rússia é chamada de a Grande Guerra Patriótica, de que a Rússia e a União Soviética salvou o mundo do nazismo. E o nazismo foi erradicado. 1 a cada 3 soviéticos perderam alguém na guerra. Então, eles têm um trauma muito grande. Então, quando eles falam nazistas do outro lado, o povo se une, porque eles ficam com medo de que realmente tenham grupos nazistas que querem invadir a Rússia e conquistar a Rússia. Eles têm uma propaganda das televisões estatais. As pessoas mais letradas e educadas e estudadas sabem que ele está mentindo e têm acesso a outros meios de comunicação, até por causa do inglês e de outras línguas. Mas as pessoas mais simples, as pessoas de base, acham que ele está certo. Parece que o apoio lá é 60%, 70%. Eu vejo muito nas redes sociais. Mas não dá para saber também se esse número é correto, porque quem fez a pesquisa, né? Foi um órgão russo, independente ou ligado ao governo? Eu vejo muito nas redes sociais pessoas mais extremistas, tanto a esquerda quanto a direita, justificando o ataque do Putin a demolição de grupos neonazistas que estão na Ucrânia, que não são poucos. Escuta, os neonazistas tiveram 2% de votos nas eleições de 2019. 2%. E o Zelensky, que é um presidente judeu, teve 73% dos votos. Não faz sentido. Claro. A Ucrânia não é um país neonazista. Tem neonazistas lá que nem tem aqui. E quanto à economia, que o Daniel Balaciano perguntou aqui, você acha que problemas econômicos essa guerra vai gerar futuramente? No mundo inteiro. O aumento nos combustíveis, nas commodities e nos alimentos. É a primeira coisa que a gente vai sentir. A gente já está sentindo, na verdade. Vai aumentar entre 20% e 30%. Tudo. Se a guerra demorar muito tempo para acabar. Os combustíveis vão aumentar. Os combustíveis aumentam o transporte aumenta o custo da comida no supermercado. Vai aumentar tudo. Vai ter inflação em todos os países se isso continuar muito tempo. Até porque essas sanções econômicas que os países estão aplicando à Rússia também atingem a você mesmo, entendeu? Se você sanciona um país que você compra muita coisa, você se autossanciona.
Mas isso precisa ser, se ter algum efeito para funcionar. Não adianta você fechar a Rússia e transformar a Rússia numa Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Norte existe há não sei quantos anos e continua lá fechada e gerenciando a sua vida. Mesmo fechada, mesmo sobre sanções. Não funciona. A Rússia não pode acontecer isso, porque a Rússia é muito importante. A Rússia é o maior exportador, o segundo maior exportador de petróleo, o maior exportador de gás. Você tem o maior exportador de fertilizantes que precisa para o agronegócio, etc, etc. Como você já comentou antes, Israel está numa posição muito importante, mas também muito delicada no cenário geopolítico. Então a Nicole, do nono ano, ela perguntou se, de alguma forma, a Rússia poderia se voltar contra Israel. Não acho. Israel consegue fazer uma distinção muito grande, né, dos seus interesses nacionais e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o Ocidente entendem essa posição peculiar de Israel e aprovam que Israel converse com os dois lados. Obviamente, Israel está do lado da Ucrânia, Israel é contra a invasão da Rússia à Ucrânia, Israel condenou a Rússia na ONU, mas eles não vão ensinar a Rússia a se comportar. Israel não vai ter uma posição de patronizar e ser professor da Rússia em relação ao seu comportamento. E por isso a Rússia respeita Israel. Além de, claro, as relações da comunidade judaica, da população russa em Israel e da comunidade judaica dentro da Rússia, e a relação pessoal do Putin, né, que teve coisas relacionadas a ele, judeus, ao longo da sua vida. Então, não acho que vai se colocar contra Israel nesse momento. Uma pessoa perguntou também, está anônima aqui, mas qual que seria o motivo da OTAN ainda existir, visto que ela foi criada num contexto contra a União Soviética e hoje já não existe mais essa União Soviética, é só a Rússia. Ela não foi criada só por causa da União Soviética, ela foi criada também por causa da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista, com o fascismo na Itália, com o imperialismo no Japão. Né? Então, a gente está falando de uma aliança que protegia esses países. Ela continua existindo porque quando a União Soviética deixou de existir, não existia um mundo de paz e tranquilidade e confiança lá naquela região para agora não precisa mais. Não, ainda existia lá um monte de armas, um monte de gente, um monte de regimes fracos que poderiam se auto-implodir numa guerra civil e ao mesmo tempo conquistar territórios à sua volta. Então teve problema na Iugoslávia, teve problema em Kosovo, teve problema na Geórgia, teve problema em vários lugares. E isso fez com que a aliança entendesse que era necessário manter a aliança para que Existe uma visão, tá? Uma visão é o seguinte: se todos os países entrarem para a aliança, não vai ter mais guerra. Porque um país da aliança não vai atacar outro país da aliança. Então, quanto todos os países entrarem para a aliança, e se tiver 10 países fora da aliança, não vai ter guerra. Porque esses 10 países, se eles estiverem isolados, em cada um no seu canto do mundo, esses países não vão se atacar e não vão atacar alguém da aliança, porque a aliança revidaria. Então eles acreditam que a manutenção da paz está baseada na aliança, e não a deixar de a aliança existir é baseado na paz, entende? Claro. Agora, a gente tem que ser pragmático e realista. O avanço da Aliança Leste incomoda os russos, a ponto de os russos levantarem as armas e lutarem. A gente quer que chegue nesse ponto? Não. A gente quer que chegue num ponto máximo onde eles podem conviver com a aliança e eles não atirem. E esse ponto não foi entendido há 2 semanas atrás. E eles atiraram. Agora o mundo vai ter que fazer alguma coisa para, parar os russos e 2, combinar com eles de que eles não podem atirar de novo. Você comentou antes que os Estados Unidos não se envolvem tão ativamente no conflito, porque senão vai se tornar um conflito Estados Unidos e Rússia. Mas teria alguma forma, tem alguma circunstância que os Estados Unidos poderia, por assim dizer, perder a linha e acabar enfrentando diretamente a Rússia? Só se a Rússia atacar forças da OTAN, ou ameaçar ameaçar de forma contundente algum membro da OTAN. Eles fizeram isso eles não fizeram isso com um membro da OTAN, mas fizeram isso com a Suécia e com a Finlândia, que são países que não são membros da OTAN. A Noruega mas a Finlândia e a Suécia não. Mas eles estão vizinhos, né? Você tem Noruega, Suécia e Finlândia, são vizinhos um do outro. E depois tem a Rússia. E eles passaram com caças, né? Eles invadiram o espaço aéreo sueco para mostrar: olha, estamos aqui, estamos vendo o que vocês estão fazendo, a gente vai eventualmente fazer alguma coisa para impedir, se vocês tiverem algum tipo de vontade de entrar para a OTAN, isso vai ser negado por nós.
Eu acho que os Estados Unidos podem mandar alimentos, armamentos de armamentos que a gente chama de fogo leve. Se os Estados Unidos passarem, como estão falando agora, aviões, autorizarem que a Polônia passe aviões para a Ucrânia, aí a Rússia pode interpretar que os Estados Unidos está tomando parte no conflito, e aí podem atacar posições americanas. E aí um cálculo errado pode gerar uma terceira guerra mundial. Outra coisa que deixou todos nós muito curiosos é que você acha que tem um risco de os russos atirarem novamente na usina nuclear de Chernobyl? Você acha que não existe? Não acho que eles querem um desastre nuclear. E eles atiraram agora, parece que eles atiraram num gerador de energia, não num reator. Eles atiraram em algum lugar que não interfere no funcionamento do reator. E acredito eu que foi de propósito. Eu não acredito que eles tenham interesse de que haja um financiamento nuclear na Ucrânia. Mas posso estar errado. O Pedro Klasman, ele mencionou aqui que o Bush demorou 2 meses para tomar Bagdá, Hitler demorou 3 semanas para tomar Varsóvia e 6 para tomar Paris. Enquanto a Rússia, em menos de 2 semanas, ela já está dominando mais de 40% do território ucraniano, todo o Mar de Azov e Negro. E nesse ritmo, eles vão acabar tomando a Ucrânia em poucas semanas. Como você acha que a OTAN ela podia mandar tropas para invadir e para impedir essa eventual vitória russa sem causar estragos e atrocidades? Não é 40% do território. Eles dominam regiões basicamente que não tem exército ucraniano, mas não é 40% do território, é um pouco menos. E, mais uma vez, a OTAN não vai mandar soldados para enfrentar as forças russas, porque a Ucrânia não é membro da OTAN, e porque qualquer coisa que eles fizerem que possa ser interpretado pela Rússia como tomando parte do conflito vai ter uma resposta russa. E se a Rússia sentir que a resposta, que uma guerra contra a OTAN, foi o que o Putin falou antes da guerra, ele falou, se alguém da OTAN reagir, a gente vai entrar em confronto com a OTAN. E a OTAN tem mais força que a Rússia, a OTAN junta. A OTAN junta estão falando de aviões franceses, de pilotos franceses, de pilotos ingleses, estão falando de caças poloneses, estão falando de forças bélicas bem grandes, que não são só as forças de países do leste europeu. E isso é muito mais forte que as forças dos Estados Unidos, da Rússia. E isso a Rússia se viria obrigada a usar armas táticas, armas de efeito devastadora, bombas de ar comprimido, que são bombas parecidas com bombas atômicas, só que muito em pouca escala, que criam uma explosão gigantesca, que matam milhares de pessoas quando elas caem e explodem. Ou seja, a gente está falando de um governo que não está muito interessado em sobreviver caso não tenha opção, né? E por isso que é tão importante, nesse momento, chegarem a um acordo onde a Ucrânia vai ter que ceder a sua parte. Talvez ela não ceda tudo que a Rússia está exigindo, mas ela vai ceder para que o derramamento de sangue pare e a Rússia tire suas tropas da Ucrânia. A conversa está muito boa, mas nós vamos ter que ir para a última pergunta do nosso caro Leon Aronson, que é basicamente como está a situação da comunidade judaica na Ucrânia. Se os judeus estão conseguindo refúgio, se a maioria está permanecendo lá, e se o Estado de Israel está ajudando bastante a comunidade. Então, tá precária, tá ruim, assim, tem muitos grupos diferentes de ajuda, tem judeus indo para Moldova, tem judeus indo para Polônia, tem judeus indo para Romênia, tem judeus ficando, tem envolvimento de organizações judaicas como Chabad, hospitais como Ichilov, tentando ajudar a fazer o hospital de campanha que ainda não deu certo, tem refugiados ucranianos que foram para Israel, tem refugiados ucranianos não judeus que foram para Israel e não puderam entrar. Israel não está ajudando de acordo com as fontes judaicas locais, não está ajudando de acordo com, não está atendendo às expectativas. Não é que Israel não está ajudando, ela está ajudando, mas não está atendendo às expectativas. Eu particularmente vi ontem um vídeo de ucranianos no aeroporto, dormindo no chão do aeroporto, não podendo entrar, crianças, velhos, e assim, não tinha uma pessoa do Ministério do Interior lá para ajudar a fazer alguma coisa. Assim, uma crítica interna dentro do que a gente pode fazer é que o Estado judeu deveria
levar comida e água e ter uma pessoa lá com cobertor para receber essas pessoas e desburocratizar um pouco. Eu sei que Israel é um país muito burocrático, mas assim, as imagens que saíram ontem foram imagens que não agrada. Numa situação de guerra a gente vê isso, porque quando os judeus foram refugiados a gente queria ter sido recebido bem onde a gente chegou. Dito isso, o governo de Israel está fazendo tudo o que ele pode para tentar ajudar o governo da Ucrânia dentro das suas limitações, sem dar armas para a Ucrânia. Mais de 150 toneladas já foram enviadas de ajuda humanitária para a Ucrânia, de avião, de Israel, incluindo muita medicina e muitos remédios. Uhum. E assim, Israel está em constante contato com as comunidades judaicas da Ucrânia e da Rússia, que as duas são bem expressivas, para tentar ver o que pode ser feito para ajudar eles cada vez mais. Bom, pessoal, esse é o final desse episódio. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Gabriel Stanger. Quero agradecer também a atenção dos telespectadores, do André. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer. André, você tem alguma consideração final para fazer? Alguma coisa para dizer para o público? Eu acho que as pessoas, para poder entender mais esse assunto, sair de achismos e procurar entender mais, pesquisar mais, tanto em relação a isso, como em relação ao conflito árabe-israelense, o conflito palestino-israelense. A gente tem que pesquisar mais, entender mais, conhecer mais, ler mais, escutar mais, para a gente não precisar chegar em conclusões de jargões. É isso.